Olá, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui no De Bem com a Vida. Como você sabe, como você bem sabe, o nosso programa, a nossa produção, a nossa equipe faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e alma. Hoje, dia 17 de março, é o Dia Mundial do Sono. Nós vamos trazer temas que lhe tiram o sono e também um outro que vai acalentar. Gostou? Confere só o que nós produzimos para você. O nosso presidente da República diz: não comprem produtos caros, mas a pergunta que não quer calar é: o que comprar? Então nós vamos saber como administrar o nosso cobertor curto, pelo menos para vencer o mês. Agora que o ano começa de fato, nós precisamos que os nossos negócios, as nossas empresas passem a faturar. Então fica de olho na dica de marketing digital da semana. E também vamos saber mais sobre uma técnica assertiva que nos ajuda nesses dias de turbulência, de medo, de insegurança, que também contribui para o alívio das dores físicas e reduz o estresse. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Olá, muito boa noite, Rodolfo Maggi. Essa é a pronúncia? Maggi. No italiano, Maggi. Ah, por isso que eu disse Maggi. É parente dessas empresas de produtos alimentícios? Tem algum parentesco? Tem algum relacionamento distante. Italiano não pode ficar longe de uma boa gastronomia. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Fernanda Chaves, já estava com saudades. Tudo bem com você? Tudo bem, Cris. Olha, com a vida. Sabe que nós recebemos das nossas amigas uma pergunta. Elas querem saber, Fernanda Chaves, onde você passou o carnaval? Na folia ou na areia? Eu me comprometi que eu iria repassar a pergunta, então é contigo. Certo, Cris. Eu passei dentro de uma imersão de autoconhecimento com uma importante pessoa no Brasil e no mundo, é um professor dos Estados Unidos, junto, inclusive, com a Fernanda Delou, que foi tema de um dos nossos programas. Com certeza, a nossa colunista aqui. Nós passamos o carnaval todas imersas nesse desenvolvimento e autoconhecimento. Na folia do autoconhecimento. Mas agora a gente não vai falar de folia. A gente vai falar de um assunto que, como eu disse, pode comprometer o nosso sono, o nosso bom sono, se não for bem administrado. E o nosso convidado é o economista Rodolfo Maggi, que é diretor do Centro de Ensino Empresarial conveniado com a Fundação Getúlio Vargas. Rodolfo, o nosso presidente diz: não comprem produtos caros, ok? Mas o que comprar se não tem nada barato? Então, o que a gente faz para administrar esse cobertor curtíssimo, pelo menos para vencer o mês? Boa noite. Boa noite. Bem? Legal, obrigado pelo convite. Bacana a gente poder participar, de alguma forma poder, se é que dá para ajudar a orientar as pessoas, tá? É um desafio, né? É um desafio, mas eu acho assim, a gente tem que olhar para que contexto isso acontece, né? A gente entra, o presidente fala num contexto que ele começa dizendo de que as pessoas vão voltar a comer picanha, né? Então tem uma certa falência desse discurso, né? Ou seja, e a gente tem que trazer um dado. O economista não pode falar sem trazer dado. Mas né? o Rodolfo... Em 2010... Vou te interromper um pouquinho. O Rodolfo não vai falar o economês, ele vai falar o português que a gente possa, né, Rodolfo? Mas é por aí. Tá bem. Mas vamos lá. Em 2010, o brasileiro comia, em média, 45 quilos de carne bovina por ano, certo? Quando o presidente entra em campanha, essa frase, para ele, ela não saiu da cartola dele. Isso aí foi pago milhões por algum analista de marketing que viu que o país estava despencando, que em 2020, por ali, estavam comendo menos da metade.
Era isso, né? A situação. Eu disse, não. E cravou essa frase. O povo vai voltar a comer picanha. O que a gente está numa realidade hoje? Que as coisas estão caríssimas, né? Estão muito caras, de fato, né? E aí vem essa aí, olha, se está caro, tu não compra, tu compra outra coisa, mas vai comprar o quê? Né? Para a gente não ficar assim falando na bolha, né, onde a gente vive, eu me dei o trabalho de ir num hipermercado de linha popular para ver o que está acontecendo. Eu me espantei. Por quê? Porque a área de carnes, por exemplo, é minúscula. Ou seja, o povo não está comendo carne. Tá? A previsão fechar o ano, fechamento de 2024, era estar comendo, em média, 30 quilos de carne bovina ano. Entende? Então, as coisas estão bem complicadas mesmo. E a tendência é que fiquem piores. Pior. A inflação vai subir, o governo tem descontrole, toda uma série de coisas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o básico de sempre. Pesquisar. Né? Ou seja, vai num lugar, não tem solução, vai para outro. E as pessoas, quer dizer, pessoas, famílias, empresas, governos, todos agentes econômicos, todas as pessoas que tomam decisão de compra, elas sempre vão tentar ou vão buscar, isso é ciência, otimizar o seu recurso. E vão conseguir buscar, vão tentar comprar algo mais barato ou substituir os bens. Ou seja, não dá para comprar carne bovina, vão para carne suína, não dá para suína, vai para de frango, não dá para o frango, vai para o ovo, e até parar. Que coisa né? séria! E na questão do ovo, no final de janeiro ele custava R$12 uma bandeja no mercado popular perto da minha casa. Agora, no início de março, ainda no final de fevereiro, ele foi para R$30. Não tem como substituir a carne pelo ovo, porque é o preço do quilo de uma carne com osso, né? Bem mais barata. Eu, como dona de casa, eu tenho essa dificuldade em entender o que eu posso substituir, o que eu posso comprar. Até onde nós vamos substituir, né? Exatamente. Então, a questão toda é isso. As pessoas têm que pesquisar, comprar com parcimônia, né? Usar a cabeça, né? Tentar buscar soluções dentro daquilo que for possível, dentro do seu orçamento, dentro do seu modo de meio de vida. Enfim. É bem complicado. Rodolfo, tem algum lugar no mundo que tem algum país que tenha encontrado alguma alternativa a essa situação? Porque daqui a pouco nós não vamos comer, então nós vamos comer um dia sim, um dia não, ou se almoçar não janta. Eu acho que essa situação não é tão assim, né? Eu acho que a gente tem um problema que se viveu uma promessa, né? Então tinha uma expectativa muito alta, dentro de uma realidade muito complicada, né? Mas a tendência do Brasil a seguir esse caminho é muito precária, né? Existem países, vamos aqui do lado da Argentina. Exato. A Argentina, que estava numa situação desastrosa, começou a respirar. Por quê? Porque o governo foi lá e apertou. Né? O governo lá foi lá e meteu a mão, conseguiu fazer os ajustes que a economia precisava. E aqui o Brasil está um pouco perdendo esse rumo. Né? Ontem, um instituto de análise econômica, né, ele começou a indicar para o Brasil, disse, olha, o pessoal que quer investir em ação, começa a investir no Brasil. Por quê? Porque a leitura é que esse governo está derretendo, os índices de popularidade estão baixíssimos e vai, inevitavelmente, caminhar para uma mudança de governo daqui um ano que vem. Né? Então, o mundo já começa a olhar para o Brasil com expectativa, porque o governo está derretendo. Né? O pacote apresentado semana passada vai ter algum benefício nos próximos meses, até as próximas eleições? Não, o pacote não é para ter benefício, o pacote é para o governo buscar, tentar se eleger, e com isso ele consegue aumentar a crise fiscal, ele consegue ir derretendo, os preços vão inflacionando, o dólar vai subindo, a inflação vai aumentando, a taxa de juros vai aumentando, ou seja, ele joga contra a capacidade, a possibilidade do governo, das pessoas poderem ter uma vida mais segura, mais estável, né, de poder comprar mais barato, né? Ou seja, e é isso que eu falei no início, né? Essa frase ela sela um pouco do desespero, né? Ou seja, porque o governo está, na verdade, hoje transferindo responsabilidade, né? Onde ele tinha que fazer o seu ajuste, o seu dever de casa para poder acomodar a economia, não, ele faz ao contrário, né? Se a gente for olhar na história da humanidade, essas coisas não são muito ao acaso, né?
Teve uma louca lá na França, conhecida por Maria Antonieta, que disse, olha, se o povo tá reclamando, não consegue comer pão, por que não come brioche? Né? Claro, há controvérsia, diz que ela não disse isso, não é bem assim, mas enfim, para a história da humanidade ficou essa frase taxada. Por quê? Porque isso, na verdade, mais do que ser uma frase, ela revelava uma desconexão da corte francesa com a realidade do povo, um desprezo, um esbanjamento, coisas que não é muito diferente de hoje, né? E lá com a cabeça dela, né? A história se repete, né? Rodolfo, para encerrar, como é que tu faz o rancho? Tem algum segredo? Tu começa por algum corredor? Como é que tu aplica a economia, esses princípios de economia na tua vida particular? Olha, eu vou ser bem sincero assim, ó, minha vida eu circulo muito entre Caxias, Porto Alegre e litoral, né? A gente na família tem um aplicativo de compras, onde a gente coloca toda a lista do que aquilo que precisa, e conforme eu vou circulando, eu vou encontrando coisas, eu vou fazendo. Por exemplo, gasolina, sempre que eu tenho que sair de Porto Alegre, eu encho tanque fora de Porto Alegre, porque é mais barato, né? Quando eu vou para o litoral, tem coisas lá, alguns hipermercados lá, que são mais baratos que aqui é Grande Porto Alegre. Então a gente vai administrando, né? Vai pulverizando. Essa ideia de ter um único local para fazer as coisas não acaba... Claro, tem o preço da comodidade, né? Hoje em dia a gente tem que entender que as pessoas não têm mais paciência nem tempo para ir ao supermercado, acabam usando o delivery, enfim, então tem outras coisas que fica difícil driblar tudo isso, né? Mas, por exemplo, no meu caso é isso, porque eu estou adaptando a minha compra à minha realidade. Exatamente, fica a dica aí, então, olho vivo, pesquise e, de repente, deixe um pouquinho a comodidade de lado para que o cobertor possa nos cobrir durante o mês todo. Falar em mês todo, falar em ter receita, falar em poder respirar. Fernanda Chaves, qual a dica da semana? Porque agora o ano começa de fato e a gente precisa faturar, seja em que área for. Qual é a nossa bala de prata para a semana? Bom, vamos falar do Instagram, sempre é o assunto mais pedido, tá? Então, para 2025, é as mesmas orientações dos anos anteriores. Tem que gerar algum conteúdo, utilize todas as ferramentas, stories, reels, posts únicos, carrossel. Se optar por investir em anúncios lá no botãozinho azul do Instagram, pode sim. Lembrando que ele é uma ferramenta para trazer seguidores. Então, a orientação é sempre olhe lá nas suas métricas, nos insights, lá no seu perfil, quais são os posts que realmente estão trazendo resultados, que é aquele que te atrai mais seguidores, impulsione ele. E é muito importante, quando tu impulsiona esse post, colocar ele lá, salvar ele, deixar ele lá na grade dos primeiros vídeos, lá na grade do teu perfil, para que quando as pessoas clicarem no teu anúncio e entrarem no teu perfil, elas realmente reconheçam sobre o assunto que você está falando. Bom entendimento também de que a bio tem que estar sempre dentro do que você tem para entregar. E quando a gente fala também de impulsionamento lá do botãozinho azul, eu sempre gosto de passar a orientação que é do custo por seguidor. Se esse post que você impulsionou, ele está trazendo seguidores, você precisa calcular esse custo para ver se ele está abaixo de R$2. Se está abaixo de R$2, você tem um bom impulsionamento ali. Mas deixe por 20 dias, né, para que a ferramenta trabalhe bem. Mas eu vou deixar esse cálculo na legenda do Instagram quando foi publicado o vídeo, e aí vocês vão entender como que é o funcionamento desse CPS. Tá Aproveite e visite o Instagram do programa DeBemComAVida.tv. Ali você encontra um oceano de oportunidades, de informações e dicas de economia que a gente entende. Agora você vai entender também porque vale a pena ficar no De Bem com a Vida depois do começo.
O De Bem com a Vida segue neste clima de confiança, de esperança e de paz. Porque, afinal de contas, o que pode ser mais importante para nós do que estarmos de bem com a vida? Pois agora, neste bloco, nós vamos fazer uma pausa para saber como administrar esses dias de medo, de turbulência e de ansiedade. Veja bem, 6 em cada 7 pessoas no mundo vivem em estado de medo, de insegurança, e esses dados são da ONU. Para enfrentar, para nos acalmar e nos preparar para esses dias tumultuados, nós vamos saber sobre a técnica EFT. E sobre ela eu converso com a doutora Lídia Sabadini. Boa noite, doutora Lídia. Que alegria estar aqui com você, minha querida. Sempre de bem com a vida. Ou que no seu jardim ainda temos a luz do sol, que alegria, nós estamos dentro de um estúdio iluminado artificialmente e vê esse colorido do dia, nossa, faz muito bem ao nosso coração. Deixa eu apresentar um pouquinho do currículo da doutora Lídia. Ela é dentista, ortopedista funcional dos maxilares, é escritora, terapeuta integrativa e apaixonada pela meditação e pela EFT. Doutora Lídia, eu já começo lhe perguntando o que vem a ser EFT, por favor. EFT é uma técnica de liberação emocional. Emotion Freedom Technique. Então, a gente libera através de toques em alguns lugares do nosso corpo, nossa face, nosso tronco, nossos braços e mãos, e a gente libera as emoções. É uma técnica que é uma mistura entre a medicina tradicional chinesa, onde nós conhecemos, então, os canais, os meridianos de energia que circulam no corpo, e a psicologia moderna. É uma técnica maravilhosa, eu sou encantada com ela. Pode ser utilizada, inclusive, para enfrentar esses medos que a gente vem sentindo nesses dias tumultuados, também insegurança, intranquilidade? Sim, ela é especial para isso. Veja, nós humanos, nós viemos lá da época das cavernas com duas emoções que a gente chama de atávicas. Elas estão em nós, elas não foram criadas conforme nós fomos nascendo, crescendo, elas vêm junto, lá na nossa célula, que é a emoção do medo e a emoção da raiva, que são emoções que nos fazem viver. Porque se a gente não tivesse medo, nossos antepassados teriam morrido numa luta com um animal, por exemplo, né? Por causa do medo, nós aprendemos a nos esconder, a nos proteger. E também, se não tivéssemos a raiva, nós não teríamos conseguido comprar a nossa carne, que agora nós falamos sobre isso, né? Então, a raiva nos fez lutar, nos fez progredir. Então, essas emoções estão em nós. Só que nós não estamos mais no tempo das cavernas. E essas emoções, hoje a gente vê uma luta que nós precisávamos fugir, mas não conseguimos, porque ela vem em palavras, elas vêm em imagens. Por exemplo, antes com o senhor Rodolfo, teve uma palavra muito interessante, eu até anotei aqui para não esquecer, que ele chamou atenção para o desespero, né? Então, envolvido agora nesse momento da economia. Desespero é uma emoção, né? É uma emoção que nos paralisa, a gente tem medo. E aí, como é que vai fazer isso, né? Já Fernanda falou
de confiança, de fazer trabalhos no Instagram, de crescer, né? E como é que a gente vai fazer isso se a gente está parado? Eu estou aqui nessa floresta, nessa pequena floresta, mas estou parada. E essas emoções, elas vão criando, elas vão sedimentando dentro de nós. E como é que a gente tira isso? Tem várias formas de tirar. Tem várias formas de acessar as emoções negativas que nos paralisam, que nos tornam reféns, de ficar em torno de tudo isso aí sem conseguir sair. Uma delas é a EFT. É uma técnica espetacular. Tanto é que quando eu a conheci, tem mais de 18 anos, eu comecei praticando em mim e depois levei para o meu consultório, depois para minhas terapias, e é sensacional. Doutora Lídia, seguindo um pouco na medicina chinesa, que nos diz que as emoções também, dependendo, claro, né? No caso, emoções negativas, elas desencadeiam, desembocam em doenças. Então, essa técnica, ela pode atuar, inclusive, de uma forma preditiva? Veja, nós temos uma ciência, na evolução científica, nós temos uma ciência que diz o seguinte, que toda doença tem um cunho psicológico, emocional, toda doença. Diz até, vai além, né? Há ciências aí que nos dizem que um acidente, qualquer coisa externa a nós que parece que não tem nada a ver com o nosso emocional, a ciência está dizendo que sim, tem a ver. Então, é importante que a gente limpe esses repositórios emocionais nossos que vêm desde antes do nosso nascimento, lá do útero. E dizem que até antes. Então, por exemplo, a mãezinha que está grávida do seu bebê, ela tá vivendo muito estresse, ansiedade, angústia. Sabe-se lá como que aquela gravidez, aquela gestação está se transcorrendo emocionalmente para ela? Ela está mandando para o seu bebê hormônios relacionados com o medo e às vezes com a raiva. Então aquela criança, ela já nasce com preferência para essas, vamos chamar assim, preferências para essas emoções. E com o passar dos seus anos, há uma tendência de que ela desenvolva muita ansiedade, enfim, vários traumas, né? A EFT, então, ela é um tipo de técnica que pode sim auxiliar muito na limpeza dessas emoções. Doutora Lídia, quando a gente fala de marketing digital, que é o meu assunto, normalmente as pessoas Sim, têm esse medo Fernanda. de aparecer. Dentro dessas técnicas, a gente pode destravar essas pessoas para que elas consigam ter mais tranquilidade dentro do digital? Sem dúvida, com certeza. É bom que a gente olhe assim, porque nós estamos aqui num ambiente de floresta, né? Então vamos imaginar uma árvore. Então, as folhas das árvores é como a gente se apresenta, a emoção sai em nós. Não, eu não quero, eu não gosto, vamos supor, né? E aí a gente vai indo até chegar nas raízes dessa árvore, que é onde está o problema. Então, não adianta só limpar a folha, tem que limpar a folha, mas também o tronco, né? O tronco, o que que é? Chegar nas emoções e ir além, ir lá nas raízes, que é a causa de todas essas emoções. Porque muitas vezes a gente limpa por várias técnicas, a gente limpa as folhas, mas não vai até a causa. Então a EFT, ela é uma técnica científica de liberação emocional que pode ir até as raízes, ir lá na causa. É muito linda. E muito linda é a promoção que nós que conseguimos fechar, combinar com a doutora Lídia Sabadin. Nós fizemos o pedido e ela topou na hora. Ou seja, ela vai oferecer 2 consultas
online, gratuita, baseados nessa técnica assertiva da EFT, basta para isso que você entre nas nossas redes sociais, De Bem com a Vida.tv, e escreva simplesmente eu quero, porque o nosso propósito aqui no De Bem com a Vida é que realmente você faça do seu dia a dia a melhor forma de viver. Doutora Lídia, que bom que a natureza foi grata conosco, nos permitiu essa luz maravilhosa. Queremos agradecer esse banho de floresta que nos deixa esperançosos nessa trajetória, né, Fernanda, Sim. que a gente busca de estarmos cada vez mais de bem com a vida. Uma boa noite, vamos voltar a falar, porque ficaram uma série de perguntas para serem feitas, mas faremos sim na próxima oportunidade. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o privilégio da sua companhia. Tenha uma semana esperançosa, com bom sono, com expectativas de fazer a chave virar, e até o nosso próximo, né, Fernanda? De Bem com a Vida. Até lá.